você aqui sobre uma expressão ou uma virtude, algo que nós temos como cristãos, mas que muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus tem nos concedido. E essa palavra eu falei com os irmãos na ceia. Nós temos o nome da igreja, Igreja Presbiteriana do que, irmãos? Do que é? Da graça. E a palavra graça é uma palavra que norteia a vida cristã. Para quem entende um pouquinho da questão das dispensações, dispensação é uma revelação de Deus para a humanidade, no qual o homem deve se mover debaixo daquela revelação. Um exemplo: no Éden teve a dispensação da inocência, enquanto Adão e sua esposa Eva estavam vivendo na dispensação da inocência. A Bíblia diz que eles não se envergonhavam do seu estado, mas depois que eles entram na dispensação da consciência, eles se envergonharam. Então a dispensação da inocência, da consciência, vem o governo humano na Bíblia, quando a edificação da Torre de Babel, vem a dispensação da lei, vem a dispensação patriarcal, e nós estamos vivendo justamente a dispensação da graça de Deus. Virá depois milênio, numa ordem lógica: a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, e depois virá o milênio. E eu quero falar com você um pouquinho sobre a graça de Deus. Minha esposa já ouviu ministrar sobre isso, mas o bom da Bíblia é que ela se renova a cada manhã, senão poderíamos colocar no museu a Bíblia. Há uma história que eu li, uma ilustração que eu li num livro, de uma pessoa que juntou todos os seus recursos. Posso mexer aqui? Pode. Aqui tem que sair na foto bonitinho. De uma pessoa que juntou todos os seus recursos, e desde pequeno essa pessoa, esse rapaz, ele queria fazer um cruzeiro. Cruzeiro, você sabe, aquela viagem de navio. A gente nunca foi. Quando eu crescer eu vou fazer, o pastor já fez. Essa pessoa juntou todos os recursos, só que ele indo para o cruzeiro, ele pensou consigo: eu só tenho dinheiro para a passagem. Então ele levou provisão de um lanche, pasta de creme de amendoim. E era um cruzeiro de 7 dias. O primeiro dia, esse rapaz desfrutava da brisa, até da piscina do navio, via as pessoas se alimentando do melhor, e ele então ia para o quarto e se alimentava do lanche de pasta de creme de amendoim. Uma delícia o primeiro dia, uma delícia o segundo, mas no terceiro já não ficou legal. Ele viu o garçom passando, e ele um dia abordou o garçom dizendo assim: olha, eu faço o que o senhor quiser, para que eu possa desfrutar dessas iguarias que tem nesta bandeja. O garçom olhou para ele e falou assim: mas peraí, o senhor não tem uma passagem para este cruzeiro? Ele disse: tem. Então, toda a alimentação está inclusa na passagem. Aí faltava só 2 dias para terminar o cruzeiro. Essa história é até engraçada, mas porém é uma ilustração de nossas vidas concernente à graça de Deus. Quando nós entregamos o nosso viver a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, nós temos direito a muitas coisas que às vezes nós nos privamos por achar: não, é assim mesmo, eu tenho que viver assim, eu nasci assim, fazer o quê? Faz parte da aprovação. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para você que pela graça de Deus nós temos direito àquilo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Ele conquistou quando Ele gritou: está consumado. Ele estava dizendo: está aperfeiçoado. Agora é extensivo a mim e a você. Nós temos direito
cita no Novo Testamento mais ou menos 170 vezes, e ela faz menção a algo que se refere ao favor divino. Diga comigo: graça. Graça é o favor divino, a pessoas que não merecem. Diga: graça é o favor imerecido, e é o meio pelo qual nós recebemos as bênçãos espirituais. Amém? Paulo disse que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Então diga: graça é o favor de Deus. Diga isso comigo. O favor me dá uma ideia dos filmes antigos dos monarcas da era da Idade Média. Alguém para falar com o rei, quando entrava no pátio real, o rei tinha que apontar o seu cetro para que esta pessoa pudesse falar com ele. Isso fala de graça. A graça é quando Deus, Ele nos atende, e quando Ele libera sobre nós aquilo que nós como pecadores não merecemos, mas precisamos. Por isso é favor imerecido. Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 1 do Evangelho de João. João escreve esse Evangelho acerca de Jesus. João, capítulo 1. Conforme você for encontrando, diga glória a Deus, diga aleluia. Um dia ainda vou fazer isso, hein? Pregar no ano que você dá glória. Mesmo ano. Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Dá para pregar. João capítulo 1, a partir do versículo 14, está escrito assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de quê, irmãos? De graça e de verdade. João testificou dele, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Repita comigo o versículo 16, diga assim: todos nós recebemos também da sua plenitude. Diga assim: com graça sobre graça. Diga: graça sobre graça. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que a tua palavra ela venha com graça, venha com unção, e que possamos ter a compreensão, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Ó Deus, nós estamos como igreja aqui neste local, caminhando, ó Pai, por fé, em 6 dias consecutivos, para profetizar sobre este segundo semestre deste ano. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, no comando profético, nós cremos na tua palavra, e eu creio, Deus, que o Senhor está preparando para esta casa e para nós que aqui estamos, Pai, aquilo que nós não vimos com os nossos olhos, aquilo que nós não conseguimos empreender com os nossos corações, aquilo que não subiu ao nosso coração e nem chegou aos nossos ouvidos, é o que o Senhor tem preparado. Pai, eu clamo para que o Senhor nesta noite continue ministrando como foi no culto de ontem, que o Senhor fale conosco, mas que venhamos pegar, tomar posse, nos apropriar da porção que o Senhor tem para nós neste dia, em nome de Jesus. O pão nosso deste dia de segunda-feira, dai-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Dá glória a Deus. Aleluia. João está relatando o que era no princípio, o que aconteceu. Ele diz: no princípio era o Verbo. João capítulo 1, verso 1. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João vai dizer que num determinado momento da história, o Verbo ele se encarna, o Verbo se faz carne. Quando nós falamos de alguém sendo Verbo,
Imagino eu, na minha simplicidade, que a Trindade estava presente lá na criação, pois a Bíblia afirma nas entrelinhas. Então, quando Deus Pai, Ele fala, haja luz, esta palavra liberada, a criadora, é a pessoa bendita de Jesus, que cria a ordem no meio do caos. Então, Ele era esta palavra, Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas num dado momento da história, o Verbo se torna carne, e João vai dizer no verso 14, que Ele habita entre nós, e nós vamos ver a sua glória. Ele está falando daquilo que Ele viu, e nós vimos a sua glória, a glória do único Filho unigênito do Pai. Ele vai dizer que Ele estava cheio de graça e cheio de verdade. João vai dizer também que todos nós, no versículo 16, recebemos, todos nós desfrutamos, todos nós temos direito de receber dessa plenitude, desse pleroma, esta plenitude que veio com graça sobre graça. Diga comigo, graça sobre graça. Graça sobre graça, fala de graça acumulada. É o que Deus tem para mim e para você. Quando Jesus encarna, quando Ele nasce, e Ele vai, depois de muitos anos de vida, mais ou menos com os seus 30 e poucos anos, Ele entra na sinagoga. Lucas capítulo 4, verso 15, a partir do versículo 15 até o 20, Ele abre o rolo do profeta Isaías. Ele lê Isaías, que para nós é 61 hoje. Ele diz, olha, o Espírito está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos, pôr em liberdade os presos, vista aos cegos. Ele diz uma palavra, e também a proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Ele fala que Ele está proclamando o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo, a partir deste momento está começando uma nova era, a era da dispensação da graça de Deus, a era do favor divino. E João está dizendo que todos nós, diga comigo, todos nós, diga, ninguém fica de fora, diga, todos nós recebemos da sua plenitude, que veio com graça sobre graça. Diga aleluia. Mesmo se você não entender, diga aleluia. Está vendo? Não me gente entendeu. Graça sobre graça fala do favor divino acumulado para mim, ou para eu no português, e para você desfrutarmos da presença de Deus. Ou seja, há uma graça que nós não temos estrutura para suportar. O que eu estou dizendo é que há o favor divino para você. Não importa a sua formação, de que família você veio. Eu vim dizer para você que Deus, o Deus de toda a graça, está presente neste lugar e tem graça acumulada para você. Tem o favor divino para você pedir e receber. Tem o favor divino, mesmo que eu e você não mereçamos, Ele já liberou sobre nós graça sobre graça, que é acumulada para mim e para a tua vida. Diga assim comigo, em Jesus, nós desfrutamos, não de parte da graça, mas da plenitude da graça. Olhe para umas 3 pessoas, me ajuda a pregar. Diga para ele ou para ela assim: receba a graça completa, graça plena. Aleluia. Romanos capítulo 5, abra lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Aleluia. A gente já combinou no começo, antes de começar a gravar, que quando você encontrar o texto, você vai dar glória. Romanos 5, irmãos. Aleluia. Versículo 1 e 2. Está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta o quê? A esta? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga assim comigo: eu fui justificado
Diga, eu não sou justo, mas eu fui justificado. Agora me tornei justo. Diga, eu fui justificado pela fé, mas eu estou firme. É pela graça de Deus. Diga aleluia. No versículo 19 aí de Romanos 5. Romanos 5, versículo 19. Está escrito: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Ele está traçando um paralelo com duas dispensações. A dispensação da lei, que apontava o pecado, mostrava o que era o pecado, mas não nos mostrava o meio para sair dele. É por isso que João, o Batista, quando ele vê Jesus passando, ele estava exercendo o seu ministério. João capítulo 1, versículo 29. João Batista está vendo o seu primo passar, mas ele não olha e fala: o meu primo está passando. Ele olha para Jesus e aponta para Jesus, porque esta era a função do sacerdote. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui Paulo está dizendo que a lei, ela ressaltava, a lei salientava o pecado, a lei mostrava o que era o pecado. Mas Paulo vai dizer que a graça agora, vindo a graça, ela supera, ela transborda sobre o pecado. O que Paulo está dizendo é que onde o pecado reinava, onde o pecado era farto, era abundante, a graça de Deus agora está superabundando. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus usa o profeta Isaías, ele diz: vinde, arrazoemos, pois ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlatas ou como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã branca, brancos como a neve. Isaías está dizendo assim, que não importa a tonalidade do pecado que pratiquemos, não importa a condição que nos acheguemos a Cristo, não importa se é um pecado gigante, porque não tem pecadinho, mas pecadão, mas tem gente que classifica assim. Não importa se é um pecado de tonalidade forte, se nós nos voltarmos para o Cristo, que é aquele que dispensou a graça de Deus sobre nós, os nossos pecados se tornarão brancos como a lã branca, porque seremos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o dispensador da graça. Diga comigo: onde abundou o pecado, superabunda a graça. Diga: a graça de Deus é a expressão da vitória sobre o pecado. Diga: nós vencemos o pecado é pela graça de Deus. Aleluia. Tiago capítulo 4. Tiago é, depois de Hebreus, mais fácil encontrar de trás para frente. Tiago 4, versículo 5. Tiago 4, versículo 5 e versículo 6. Aleluia. Você encontrou, irmão? Amém. Amém? Manda fogo para cá, que está frio hoje aqui em Mogi, então manda fogo para cá. Tiago 4, versículo 5 e versículo 6. Está escrito: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá o que aos humildes, irmãos? Dá o que? Graça aos humildes.
Tiago está trazendo um entendimento para nós, que o Espírito de Deus, a Bíblia diz, 1 Coríntios 3, 16, 6, 19, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuário de Deus, ou seja, é interessante até porque no propósito nosso de quinta, nós estamos falando sobre as características do verdadeiro cristão, ou do cristão genuíno, e lá Jesus vai dizer para os seus discípulos, em Mateus 5, 13 ao 16, ele vai dizer: vós sois o sal da terra, e vós sois o que, irmãos? A luz do mundo. Mas em João 8, 12, e em João 9, versículo 4 e 5, Jesus diz: eu sou a luz. Em Mateus 5, do 3 ao 16, ele vai dizer para os discípulos: vós sois a luz. Em João 8, 12, em João 9, 4 e 5, ele vai dizer: eu sou a luz. O que ele está dizendo para os discípulos é mais ou menos assim: haverá um tempo em que a luz, que sou eu que está fora, vai estar dentro de vocês, por meio da pessoa do Espírito Santo. Aí vocês, onde chegarem, vocês serão a luz do mundo. E aqui Tiago está dizendo que este Espírito que em nós habita, ele tem ciúme de nós. Que ciúme que é este? Não olha para o lado, não é esse ciúme. É um ciúme de zelo. Ele tem zelo. O Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, que habita em nós, ele tem um zelo pelas nossas vidas. É por isso que volta e meia te responde alguns questionamentos. Pastor, pode ouvir música do mundo? A música é do mundo, que nós não estamos em Marte, né? Pode ouvir música daqui e dali. Aí te responde: irmão, não tem base bíblica para isso. Mas porém, a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então Deus tem um zelo por você, um ciúme pela sua vida. Tiago está dizendo isso, que o Espírito que em nós habita, ele anseia com ciúmes. Ou seja, Deus não quer repartir você como Luan Santana, não. Deus não quer repartir você com o rei daqui, o Roberto Carlos, não. Ele tem um zelo pela sua vida. E Tiago está dizendo que esse Espírito zela por nós, mas ele também vai dizer a respeito da graça, que Deus dá maior graça. Diga comigo: Deus dá maior graça, Deus dá maior graça aos humildes, mas ele resiste os soberbos. Sabe o que ele está dizendo, Tiago? Que para mim e para você, para nós cristãos, a graça de Deus, ela é ilimitada. Não tem um plano da TIM celular? Ilimitado? A graça de Deus é mais limitada que o plano da TIM. Há uma graça ilimitada. Deus resiste aos soberbos. Os soberbos, diga comigo, os soberbos não contam com o agir de Deus, mas os humildes contam com o seu favor. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2, está em Tiago, volta um pouquinho. Você vai cair em Efésios, depois de Gálatas. Efésios capítulo 2. Nós estamos chegando lá. Efésios 2, versículo 8 e 9. Aí, como a gente combinou, né? Aí, aleluia. Oh, glória. Capítulo 2, versículo 8 de Efésios, irmãos. Está escrito: porque pela graça sois o quê? Salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Diga comigo: a graça de Deus promove salvação através de Cristo Jesus. Diga: eu sou o sal. Não é porque eu mereço, é pela graça de Deus. Aleluia. Por meio da fé em Cristo. Ou seja, o que a graça de Deus agrega à minha vida? A graça de Deus agrega às nossas vidas salvação. O que nós estamos guerreando para conquistar, para obter, nós já recebemos pela graça de Deus. Diga: eu fui salvo, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
Porque eu tenho que me santificar, lavando-me no sangue do Cordeiro. Diga santo, não é aquele que não peca. Diga santo, é aquele que se lava. Diga eu serei salvo, porque um dia, daqui a pouco, a trombeta toca e o meu nome será chamado. Diga, e tudo isso é pela graça de Deus. Aleluia. Capítulo 4 de Efésios. Ainda não é sobre isso que eu vou pregar. Efésios 4, versículo 7. Só alguém aqui achou uma pessoa só. Faz que nem eu, põe a Bíblia no celular. Fica mais fácil. Efésios 4, versículo 7. Está escrito: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Diga por gentileza, diga: a graça nos foi dada. Diga: cada um, pela medida do dom de Cristo. O que Paulo está dizendo é que todos aqueles que creem recebem dessa graça, que tem um instrumento de aferição, de medida. A graça de Deus tem um instrumento de medida. Qual é esse instrumento? É o dom de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que todos na igreja receberam pelo menos um dom para exercer na obra do Senhor. É isso que ele está dizendo. Cristo partilha da sua graça com a igreja, ou seja, os dons que há em Cristo, Ele compartilhou ou partilhou com a sua igreja. Jesus, Ele é conhecido como um mestre, um rabi, por excelência. Então Ele repartiu o dom de mestre com a igreja. Jesus, Ele é chamado no Evangelho de João de o bom pastor. Então Ele reparte o dom pastoral com a igreja. Ele é chamado em Hebreus do apóstolo da nossa confissão. Então Ele reparte o apostólico com a igreja. Ele olha para os seus discípulos, João 4, e diz: vocês estão dizendo que ainda há 3 meses para a colheita, para a ceifa, mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Então Ele reparte o dom evangelístico com a igreja. Jesus, Ele não é um profeta, Ele é o cumprimento da profecia. Então Ele repartiu o dom profético à igreja. É isso que Paulo está dizendo, que a graça foi dada a cada um dentro da igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Aqui nesta noite, há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que Deus vai usar a sua palavra para ativar o dom que há na tua vida. Eu estou liberando uma palavra profética que vai chegar no momento aqui, que vai ter tanto pastor nesta igreja, que nós vamos tomar monge para Jesus, porque a graça de Deus repartiu para nós o dom que havia em Cristo, que é o dom dos 5 ministérios. Aleluia. Rabachandarai. Capítulo 2 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Só o verso 1 tá bom. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2. Interessante, Deus fala conosco, sabia disso? Aleluia. Rabachandarai. Estique com modéstia. Oh, aleluia. Interessante, irmãos, é que geralmente, sabe qual que é a testificação que você está pronto para o ministério pastoral, apostólico, profético e tal? Sabe qual que é a testificação? É que quando você for convocado, você vai se sentir incapaz. Enquanto você está batendo no peito, eu posso, eu faço, eu vou, eu aconteço, se não for eu, não vai acontecer nada. Está pronto ainda não. Agora, quando você for convocado, ser tirado de trás das malhadas, para ir para a frente do exército, ah, pastor, eu não tenho capacidade. Aí é a testificação que você está preparado. Por que eu estou falando isso?
Nós estávamos orando uma vez no monte e Deus deu uma palavra assim, e agora aqui também. Tem pessoas aqui dentro, nessa noite, que Deus está chamando você faz tempo já. Está usando os pastores, os mesmos que acreditou na minha vida, o improvável. Talvez você também seja o improvável. E eles estão chamando você para exercer o ofício. Eu não tenho capacidade, é você que Deus escolheu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 26, 27 e 28, que Ele, Deus, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aquelas que não são, para confundir os que são. Para que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus, diante do Senhor. Olha para o seu lado aí, você vai ver um monte de coisa louca que Deus escolheu. Chega em casa e olha no espelho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Nós somos loucos, louco por Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Está escrito, é um e-mail de Paulo a Timóteo. Se fosse hoje era e-mail, antigamente ele mandava carta. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça e há em quem? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Diga assim comigo: a graça de Deus, concede-nos força para prosseguir. As forças que nos são necessárias nos são providenciadas pela graça de Deus existente em Cristo Jesus. Chega um determinado momento da nossa caminhada cristã que nós queremos parar, nós queremos desistir. Elias, ele chega um dado momento que ele quer desistir, se assenta debaixo do zimbro, se deita e pede a morte. Deus envia um anjo lá, que na cabeceira onde estava Elias, ele coloca pão e água. Diga comigo: pão e água. Nada está por acaso na Bíblia. Então ele coloca pão e água e diz para o profeta: levanta, come e bebe. O profeta olha, não tem força nem para levantar, nem para comer, nem para beber. Ele olha para o pão, olha para a água, desanima, dá uma cochilada. Na segunda vez ele come, bebe e volta a deitar. Aí o anjo vem de novo: levanta, come e bebe, porque muito longa será a tua caminhada sobre a terra. Elias então levanta, come e bebe, e a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou muitos dias por sobre a terra, precisamente 40 dias, 40 noites. O que isso ilustra para as nossas vidas? Ilustra que a Bíblia nos fala quem é o pão. A Bíblia nos mostra o que é a água. Jesus, ele disse em João capítulo 6, versículo 48 e versículo 51, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o anjo estava dizendo para o profeta: para você não morrer, você precisa se alimentar da pessoa de Jesus. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ó, Jesus é doidão, né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Aleluia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que ele estava dizendo, Jesus? As pessoas lá em João 6 estavam atrás de Jesus porque ele multiplicava o pão, ele multiplicava peixe. Então Jesus fala: agora que vocês estão atrás de mim pelo interesse, eu estou chamando vocês para um compromisso. Comam não do pão que perece, comam não daquele peixe que perece, mas comam da minha carne e bebam do meu sangue. Ele está chamando para o compromisso. Se você nesta noite está aqui desanimado como Elias estava, para o ministério, para a sua vida espiritual, com a sua casa, o anjo do Senhor me enviou aqui para trazer para você o pão da palavra e a água fresca do céu, para que você não desista, não morra, não pereça. Levanta, come e bebe, diz o Senhor, porque muito longa será a tua caminhada, a tua caminhada, a tua caminhada sobre a terra. Só aplaudir a prova de Jesus e diga agora.
Olha para umas 3 pessoas, estenda a sua mão e diga para ele, eu quero assim: receba a graça fortalecedora. Aleluia. Não tem os irmãos? Os irmãos que falam: estou fraco, é a síndrome da galinha da Angola. Estou fraco. Então receba forças por meio da graça de Deus na sua vida. Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Deus está aqui. Eu escutava esse louvor pequenininho. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, você pode me ouvir. Te falo. Deus está aqui. E não é aquele negócio que quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava. Está errado isso daí. Quem chegou aqui primeiro viu que o Senhor não estava aqui, né? Estava só os blocos, os tijolos aqui, a mesa de som. O Senhor está aqui porque há 2 ou 3 reunidos no nome dele. Amém? Acabar com essa letra. Quando eu cheguei aqui, né? Talvez o Brunão já estava, mas o Senhor ainda não. São 2 ou 3. Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem que é ele, irmãos? Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Preste atenção nisso. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar o quê? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O autor aos Hebreus está falando a mim e a você que nós temos que manter a nossa confissão pública de fé, porque nós temos um sumo sacerdote diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam, quando entravam no tabernáculo uma vez ao ano diante da arca, ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo que ficava no átrio do lado de fora e pelos seus próprios pecados. Mas este sumo sacerdote que agora Deus enviou para que vá à nossa frente, este sumo sacerdote é diferente. Ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado na área sexual, Jesus foi tentado em todas as esferas de pecado. Mas o autor aos Hebreus vai dizer: porém sem pecado. Ele sabe o que é ser tentado, mas ele também sabe o que é vencer o pecado. É interessante traçar um paralelo entre Cristo e entre Adão. Os 2 Adãos. O primeiro Adão foi colocado no Éden, no lugar de o último Adão, que não tem terceiro. O último Adão foi colocado num lugar desfavorável em meios religiosos que o perseguiam. Mas ele não foi vencido pelo pecado, pelo contrário. A Bíblia diz que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, que era baseado em ordenanças, em Colossenses 2,16, e ele crava na cruz e triunfa sobre eles publicamente. Ele vence o pecado, ele vence o autor do pecado na cruz do Calvário. Então o autor aos Hebreus está dizendo que agora nós temos, no verso 16, que chegar com confiança. Diga comigo: cheguemos com confiança ao trono da graça. Essa expressão é uma coisa maravilhosa. Trono da graça. Tem 2 nomes de igreja, que no final eu vou falar o nome da outra igreja. Se um dia eu fosse abrir uma igreja, uma ia chamar Trono da Graça e a outra ia chamar, eu vou falar já, Toalha da Graça. Mas eu vou te falar o que você vai entender no final. Ou Trono da Graça ou Toalha da Graça. Agora tem um monte de ministério da graça. Isso aqui, então pode abrir trono.
Vamos voltar à palavra? Cheguemos com confiança ao trono da graça. Chega comigo, trono da graça. Olha que coisa maravilhosa. O autor aos Hebreus está dizendo que há um trono de onde procede toda a graça de Deus. E eu vou dizer para você, talvez nós não estejamos vendo com os olhos carnais, mas esse trono da graça, ele está aqui presente em nosso meio nessa noite. Aleluia. Por quê? Porque Jesus é o leão. Diga comigo, ele é o leão da tribo de Judá. Judá significa louvor. Quando nós falamos leão da tribo de Judá, estamos expressando que ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Ele está sendo louvado, adorado, glorificado aqui. Então o trono da graça de Deus está presente neste lugar. Chegamos com confiança ao trono da graça. Diga comigo, o trono da graça. Diga, essa é a mentalidade que devemos ter ao nos aproximar do trono de Deus. Temos que entender que é do trono de Deus que procede toda a graça, todo o favor divino que eu necessito. Diga aleluias. Agora, aqui eu vou pregar. Agora, a Bíblia nos dá algumas definições de graça na prática. E eu quero falar com você primeiro da graça que nos fortalece. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Deus está aqui, meus irmãos. Você já viu no final do culto que a gente fala assim, ó, que o amor de nosso Deus, de nosso Pai, não está acabando o culto não, fica aí. A graça salvadora que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e doce consolações do Espírito Santo de Deus repousa sobre cada um de nós. Já ouviu isso? Sobre cada um de nós. Está em 2 Coríntios 13, 13. Você lê lá. 2 Coríntios 13, 13. Fala da bênção apostólica. Porque nós invocamos a bênção do Pai, o amor de Deus, a bênção do Filho, graça salvadora que é em Jesus, e a bênção do Espírito Santo, que é as doces consolações e comunhão. Aí nós podemos inverter também, não tem problema não, porque os três são três em um, em três, né? Jesus, certa ocasião, Filipe olha para ele e fala assim, João 14, mostra-nos o Pai. Ele vira e fala, tanto tempo estou convosco. 2 Coríntios 12, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 7. Se você encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você nunca deu um glória a Deus na igreja, experimenta aí, fecha os olhos todo mundo. Fecha os olhos. Olha que unção maravilhosa que está aqui. Aleluia. Então fecha os olhos. Aí ninguém vai te ver. Rabachandará. Espontâneo, né? Eu não posso ficar regendo você no glória, aleluia. Eu diga aleluia. Diga glória a Deus. Chame a atenção dele e a presença. Glória a Deus. Oh, rebalabaxeria, oh, Santo. Rebalabassuriande, rebalabachá. Estigio, rabalabassuriande, rebalabachá. Diga aleluia, diga glória a Deus. Agora pode dar glória. Fica tranquilo. Oh, Santo, ele está aqui, irmãos. Oh, aleluia. Santo, Santo, Santo. Espírito Santo. Glória, glória. Diga glória a Deus. Eu não vou pedir mais. Vai dando glória. Oh, sinta-se à vontade entre nós. Levantai a porta as vossas cabeças. Oh, para que entre o Rei da Glória. Este Rei da Glória
santo, a tua presença é santa, a tua glória é santa, Senhor. Nós não estamos engessados, ó Pai, pela liturgia. Nós estamos na liberdade do Espírito. Oh, que o Senhor encontre aqui os verdadeiros adoradores. Oh, aqueles que adoram o Senhor em Espírito e verdade, sem reservas, sem preocupações. Oh, seja adorado. Seja exaltado. Oh, feche os teus olhos. Oh, vem neste lugar. Oh, inunda-nos nossas vidas. Faz fluir de nós o teu rio, Senhor. Rios de águas vivas. Enche esta casa com a tua fumaça de glória. A tua fumaça de glória. Rabachandará. Oh, Rabassubidicolote. Seja renovado nesta noite. Seja renovado nesta noite, meu irmão. Oh, receba do alto a unção do Senhor. A presença gostosa, agradável do Espírito Santo. Deixa ele envolver você. Oh, aleluias. Rabachandará. Oh, glória a Deus. Eu queria um dia pregar só falando em línguas, tá? Aí ninguém entendeu. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, minha versão diz excelências no plural, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, quem disse a ele foi o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite ou repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Diga assim: quando estou fraco, sou forte. Olha que doideira total o evangelho. Quando estou fraco, estou forte. Quando eu perco, eu ganho. Jesus disse: quem perder, vai ganhar. Quem ganhar, vai perder. Mateus 16, 24, 25. O apóstolo Paulo está contando de uma experiência que ele mesmo teve. E a Bíblia diz aqui, a partir do verso 1, que Paulo começa a falar como se estivesse falando de outra pessoa. Conheço um homem que, se no corpo não sei, ou se fora dele, há 14 anos ele foi levado ao 3º céu. E lá ele ouviu palavras que não foi liberado a ele, não é lícito que ele venha proferir. Paulo demora 14 anos para contar uma experiência que ele teve de arrebatamento, de levado ao 3º céu. E ele entende que Deus estava revelando para ele coisas profundas, e para que ele não se ensoberbecesse pelas revelações profundas, porque é uma tendência humana, ainda mais quando estamos colocados em uma posição de autoridade. Há uma tendência, uma inclinação humana, que venhamos nos achar superior ao nosso próximo, e assim venhamos nos ensoberbecer. Paulo diz então, para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas, pelas profundidades das revelações, o Senhor colocou em mim um espinho na carne. Daqui a pouco eu te explico o que significa esse espinho, mas eu quero te dizer algo para você antes, que Deus usa, repita comigo para ficar gravado lá no seu HD, diga: Deus usa o sofrimento, a oposição
sofrimento, a oposição, para me ensinar humildade. Esse espinho na carne ninguém conseguiu definir o que é ainda. Uns dizem que é uma enfermidade, outros dizem que era um defeito físico de Paulo. Mas talvez até seja alguém dentro da igreja de Corinto, da igreja, que estava se levantando contra o apostolado dele, pois ele defende o seu apostolado no capítulo 10, 11. Mas enfim, quando nós falamos de um espinho na carne, a gente imagina alguém, se fôssemos pintar um quadro, nós pintaríamos um quadro com alguém espetando o dedo num espinho de uma rosa. Mas o espinho que Paulo diz no grego nos dá uma ideia de estaca. O que ele está dizendo é que foi colocado na sua carne, na sua vida, uma estaca, algo que o incomodava. E o que Paulo faz diante de algo que o incomodava? Paulo faz algo que para nós hoje parece simplista demais. Algo estava incomodando. O que ele fez? No verso 8, ele disse: por causa disso, orei, pedi ao Senhor. Eu não sei o que está lhe incomodando, o que está sendo uma estaca na sua vida, mas há um caminho de vitória chamado oração. Se você orar, se você pedir ao Senhor, Deus vai te responder. Jeremias 33, versículo 3, Deus fala com o profeta: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas, que tu ainda não sabes. Se você clamar, se você orar, não importa qual seja a situação, Deus vai te responder. Acontece que Deus pode, na maioria das vezes é assim, Deus não me responde o que eu quero ouvir. Deus fala comigo aquilo que eu preciso ouvir, porque Ele sabe o que é melhor para mim, para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para você. Paulo vai orar ao Senhor. Se você ler novamente o verso 8, ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse ou arrancasse de mim esse espinho, essa estaca na minha carne. E 3 vezes o Senhor respondeu a mesma coisa: a minha graça te basta. Paulo foi orar de novo e Deus falou com ele: o Cristo, a minha graça te basta. Talvez você esteja pedindo uma resposta para o Senhor na tua vida, e o Senhor está me usando para trazer essa resposta para você, e Ele está dizendo para você: a minha graça te basta. Ele batia na porta de Deus e Deus falava: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos nós, irmãos, todos nós temos um espinho na nossa carne. Todos nós temos algo que nos incomoda. Parece que até é um negócio meio estranho na vida do cristão. Parece que às vezes tudo está perfeito, aí vem algo que desequilibra. É um espinho de Deus em nossa vida, para que nós não venhamos nos ensoberbecer. Se tudo for 100% bem, duvido que segunda-feira nós estaremos aqui. Todos nós temos um espinho, mas eu tenho uma boa notícia. Se é que eu posso dar uma boa notícia com o espinho na carne: a estaca não vai te matar. É para que eu e você entendamos que nós somos seres humanos, para que nós venhamos entender que o caminho até Cristo tem que ser por baixo. Dispõe-te, diz o Senhor, e desce à casa do oleiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. Rabachambarai. A mulher do fluxo de sangue em Marcos 5, ela entende isso. Ela diz: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ou seja, se eu for por baixo, eu vou receber o meu milagre. E a Bíblia diz que ela veio por baixo, pouca força, perdia sangue em 12 anos, ela veio por baixo. Imagina ela fraca, se arrastando entre a multidão, o povo saindo da frente do dó, e ela vai e toca na orla dos seus vestidos. Foi o último recurso dela. A Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada do seu flagelo. Como eu gosto de pregar a Bíblia e trazer o Deus dela para fora, é neste momento aqui, agora, nesse exato momento,
Se você tocar nele por baixo, na humildade, você está recebendo o seu milagre. Receba, Rabachandarábia, o seu milagre na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. A graça para Paulo é uma graça fortalecedora, pois o Senhor diz para ele assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo então, ele ora depois no verso 10: agora eu sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústia. Pensa comigo, irmãos, sentir prazer na necessidade. Pensou? Ele está passando por necessidade, uma privação em alguma área, e chegar no culto, ou glória. Aliás, os irmãos que mais dão glória no culto geralmente são os que mais passam lutas. E a gente começa a falar a linguagem de Deus, porque Abraão, ele recebe uma promessa de Deus: olha, daqui a um ano eu vou voltar na sua casa, e a Sara, sua esposa, vai ter um filho. Abraão tinha um corpo amortecido, irmãos. Abraão, nem um remedinho azul dava jeito na vida dele. E Deus fala: daqui a um ano a sua esposa vai engravidar. Deus já está falando com ele. Eu sei que ela já entrou e saiu da menopausa algumas vezes, mas ela vai engravidar, e daqui a um ano você vai segurar em seus braços o milagre. A Bíblia diz em Gênesis 21, versículo 5, que depois de um ano Abraão estava segurando nos braços o milagre. Mas a Bíblia também diz como Abraão passou por esse processo de dúvida, de questionamentos, porque talvez Deus falou com você algo que seja um absurdo pela ótica humana, mas Deus te dizer algo: ele não é homem para que minta. Números 23:19, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Deus, não tardará em cumprir. Deus fala um absurdo com Abraão, e a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Talvez o que Deus te prometeu não tenha recursos, condições humanas para que se cumpra, mas se fortaleça na sua fé, dando glória a Deus, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A graça para Paulo foi fortalecedora na vida de Noé. É uma graça restauradora, pois a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Noé, em meio a uma geração corrompida e perversa, ele acha graça diante do Senhor. Mas eu quero caminhar para o final aqui em 2 Samuel capítulo 9. Você vai entender porque a igreja se chamaria a toalha da graça. 2 Samuel capítulo 9. Capítulo 9 de 2 Samuel. Depois você lê com o tempo na sua casa. Nós não vamos ler todos os versículos aqui, mas depois você lê todo esse capítulo 9 de 2 Samuel. São só 13 versículos, mas 2 Samuel no capítulo 9, deixa aberto aí, porque conforme eu for falando aqui, você vai conferir e ver se está escrito mesmo. A Bíblia fala que Davi já havia se apossado do reino de todo Israel. Em 2 Samuel capítulo 6, Davi traz a arca para o seu reinado, a arca da aliança, que é a presença de Deus. E quando então ele se assenta no trono, estabelece o seu reinado, a sua monarquia, a Bíblia diz que Davi é movido, compelido o seu coração para agir de benevolência em favor da casa de Saul. E ele pergunta para os seus assessores, no versículo 1 aqui de 2 Samuel: ainda há alguém que ficou da casa de Saul para que eu possa agir ou fazer bem por amor a Jonatas, filho de Saul? Alguém informa Davi, no verso 2, alguém diz para Davi que havia um que havia ficado. Ele disse: tem um servo de Saul chamado Ziba. Esse servo de Saul é Davi. E Ziba vai até a presença de Davi, e ele recebe de Davi a mesma
Questão: tem alguém da casa de Saul? Ele diz: tem. Ficou alguém vivo lá, um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Diga comigo, Mefibosete. Mefibosete é o filho de Jonatas que está vivo, mas porém rei Davi, ele tem um defeito físico. Ele é aleijado dos seus pés. Ele quebrou os pés, na época não tinha ortopedista. Então, como ele quebrou os pés, ele ficou com a colagem dos ossos, com os pés tortos. E a Bíblia diz então que Davi fala: eu vou agir, eu vou usar de benevolência com Mefibosete. Mefibosete habitava num lugar chamado Lodebar. Diga Lodebar. Lodebar significa um local de desgraça. A tradução no hebraico para Lodebar significa local de silêncio e local de desgraça. Davi então diz: eu vou agir com benevolência, restituo na vida de Mefibosete tudo aquilo que é dele por direito. Eu quero aqui aplicar uma palavra profética às nossas vidas, que é uma unção liberada pela boca do Rei dos Reis. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos anunciando a palavra dos reis, o Rei dos Reis. E é uma palavra liberada da boca do Rei dos Reis, para que haja com urgência. A palavra é essa, eu entrego da forma que recebo. Há uma palavra com urgência, para que haja restituição em minha e na tua vida, em nome de Jesus. Há uma palavra de restituição nesta noite. Davi então ordena para que haja restituição na vida de Mefibosete. E a Bíblia diz, no verso 13, é aqui que eu quero que você leia comigo. No verso 13, Mefibosete é alguém que era um homem desgraçado. Tem gente que não gosta de falar desgraçado, mas desgraçado é alguém que é desprovido da graça de Deus. Então Mefibosete era um desgraçado. O rei ordena que haja restituição. Mefibosete era um desgraçado. E olha o que acontece aqui no verso 13. Morava, pois, Mefibosete. Aonde que ele morava, irmãos? Diga Jerusalém. Lugar de paz. E a Bíblia diz aqui: porquanto de contínuo. O que acontecia com ele? Diga, comia a mesa do rei. Mas o autor de 2 Samuel faz questão de deixar aqui assim também: e era coxo de ambos os pés. Agora você vai entender que, se eu tivesse que abrir a igreja um dia e colocar a toalha da graça, cadê esse texto? Mefibosete era coxo de ambos os pés. Amém ou não amém? Amém. Imaginemos que a mesa, hoje não era um pouco menor que as de hoje. Imaginemos Mefibosete assentado à mesa todos os dias, comendo como um príncipe, o homem que estava no lugar de desgraça. Deus usa Davi para resgatá-lo. É como Ana cantou, que Deus pega o pobre do monturo e faz ele assentar à mesa com o príncipe. Isso aconteceu na vida de Mefibosete. Ele se assentou à mesa para comer todos os dias, como se fosse um príncipe. Mas quando ele se assentava à mesa, imaginemos que a mesa fosse como a nossa de hoje. Mefibosete tinha uma deficiência nos pés. Os dois pés dele eram tortos para dentro, para fora, um para trás, um para frente, a gente não sabe. Mas quando ele se assentava à mesa, Mefibosete, eu vou fazer uma ilustração aqui. O pastor fez nada pelo forte. Mefibosete se assentava à mesa. Imaginemos que seja a toalha da mesa, coxo de ambos os pés, os príncipes assentados à mesa. Peça uma cadeira aqui para mim, por gentileza. Alguém, para todo mundo ver. Imaginemos Mefibosete chegando em Jerusalém. Diga comigo, ele estava em Jerusalém. Fica aqui, fica mais fácil. Lugar de paz. Alguém trazia ele, não tinha muleta, não tinha cadeira de roda. Alguém arrastava Mefibosete, coxo de ambos os pés. Mas quando ele se assentava à mesa, irmãos, a toalha da mesa tapava a sua deficiência.
que olhava para os príncipes perfeitos, olhava para Mefibosete e via que ele não tinha defeito nenhum. Essa toalha, é por isso que eu falei da igreja, é a toalha da graça. A graça de Deus, ela tira toda a nossa deficiência. Não importa o pecado que você cometeu, você está sendo convidado para se assentar à mesa do rei aqui nessa noite. Na mesa do rei tem provisão para você. Na mesa do rei não falta nada. Na mesa do rei tem abundância para a tua vida, para a tua casa. E todas as suas deficiências, a toalha da graça vai tapar as suas deficiências. Quando o autor de 2 Samuel diz que ele se assentava à mesa em Jerusalém, lugar de paz, pois a Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Senhor Deus Onipotente. O rei te convida para se assentar à mesa. Ah, mas eu não tenho dignidade para me assentar à mesa. Há uma toalha chamada toalha da graça que esconde o seu pecado, anula os efeitos do pecado, e você se torna de escravo, de lugar de desgraça, um príncipe, uma princesa na mesa do rei. Diga aleluia. Eu vou abrir a igreja, toalha da graça, ou trono da graça. Agora abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que a graça de Deus, além disso, faz conosco. 1 Pedro, capítulo 5. Estou encerrando aqui. Quando eu subi aqui, agora é difícil falar quem que é Alisson, quem que é Araújo, é tudo igual. O Araújo, o Alisson, não estava dirigindo o outro. Porque o Alisson tem cara de Araújo, o Araújo tem cara de Alisson. E aí ele estava com o crachá. Eu perguntei, pastor, será que eu tenho que seguir o crachá? Nada, tá vendo? Ele disse assim para mim: você tem 20 minutos. Então não estou gastando os 20 minutos. Capítulo 5, versículo 10. Amém? Está escrito assim, 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Diga comigo assim: o Deus de toda a graça, em Cristo Jesus, há de me aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. A graça de Deus, por meio de Cristo, diga comigo, sustenta a nossa salvação. Dá-nos vitória na tentação. E ajuda-nos a suportar o sofrimento e a dor. Diga: a graça de Deus nos ajuda a entender a palavra e aplicá-la com sabedoria em nossas vidas. Olha o que Pedro fala: o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, Ele vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. Esta é a obra de Deus em nossas vidas. Ela nos aperfeiçoa, pois somos imperfeitos. A graça de Deus nos confirma, pois nós precisamos a cada dia sermos estabelecidos pelo Senhor. A graça de Deus nos fortifica. Parece que fortificar e fortalecer é a mesma coisa. Fortificar é plantar e fortalecer é estabelecer. Então Ele nos estabelece, Ele nos fortalece por meio da sua graça. Aí eu termino com você em 1 Pedro 1:2, quando Pedro fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé. Oh glória.
semestre vai ser pela graça de Deus, então será abundante. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar pedindo ao Senhor graça. Diga: Senhor, derrama sobre nós da tua graça. Mas se você pedir com esse ânimo aí, Deus vai falar: primeiro eu vou te dar ânimo. Então peça: Senhor, derrama sobre nós da tua graça. O crente é meio doido, irmão. O doido grita. Então diga: Senhor, derrama sobre nós da tua graça. Aleluia. Peça pelo teu irmão. Diga: Senhor, derrame sobre o meu irmão, sobre as pessoas desta casa, sobre esta família presbiteriana da graça. Derrama da tua graça. Oh, graça sobre graça. Vai orando, vai pedindo ao Senhor graça para você suportar as lutas, graça para você suportar o espinho, a estaca que é colocada em nossa carne, graça para sermos salvos, graça sobre graça. Oh, aleluia. É o Deus de toda graça. Ele está aqui nesta noite. O Deus de toda graça há de confirmar-nos. É Ele quem vai nos fortalecer, quem vai nos fortificar. Graça de Deus sobre a tua vida espiritual, sobre o teu ministério, sobre este lugar, desde agora e para todo sempre, em nome